Bom, continuando. A gente estava vendo a importância de estudar outras disciplinas, enfim. Agora ele vai continuar. Esse procedimento de envergadura, qual? Essa história de querer análise didática nos desviaria indevidamente de fazer jus àquilo que de fato invocamos. O quê? Aquela nota que vocês viram que ele fala do batismo, né? Ele fala lá em cima, primeiro, que o negócio é meio amargo, né? Não é muito simples. Ele fala assim, áspero, aliás. Pois o batismo inesperado que recebe quem a isso se propõe, o de uma psicanálise pessoal, aí vem a nota, meio através do qual se evita ter que decidir de imediato se uma psicanálise será ou não didática, como se existissem outras, quando as coisas são bem conduzidas ao áspero ponto desejado. Então, você vê que ele não está aliviando aí. Então, ele continua. Esse procedimento de envergadura, qual? De formar um analista com análise didática com a cara igualzinha da IPA, nos desviaria indevidamente de fazer jus àquilo que de fato invocamos. Isto é, o sujeito que qualificamos significativamente de paciente, nesse caso, porque ele é paciente, porque ele tem que ter a paciência. A gente não sabe se ele vai ser um analista ou não. Nesse caso, é diferente do termo usado pela IPA, que não é o sujeito estritamente implicado por sua demanda de ser analista, mas antes o produto que pretenderíamos determinado por ela. Eu vou tomar o que está em francês, que é mais simples, mas sim o produto que alguém gostaria de determinar. Por quê? Porque lá na tal outra sociedade internacional, eles estão fabricando os analistas. Vocês lembram? O efetivo a ampliar, a fé a propagar, o padrão a proteger, né? Está lá em cima no parágrafo. E o Lacan está falando que a conversa é outra. O cara entra fazendo análise, vai ter que ter paciência. E vamos ver se sai dali um analista. Isto é embaralhar as coisas no processo de deslindá-las. Na verdade, o texto aqui mais enrolar o peixe sob a operação mas é que nem botar o carro na frente dos bois. Em nome desse paciente, também a escuta se torna paciente. A gente tem que amarrar as coisas bem amarradinhas, não é? É para o seu bem que a técnica se elabora sabendo moderar sua ajuda. Dessa paciência e moderação é que se trata de tornar capaz o psicanalista. Ele tem que aprender a ser um analista, a se tornar capaz de ser analista. Mas, no fim das contas, a incerteza que subsiste quanto ao próprio fã é objetivo e término. Aqui está término, mas não é fã. É la fin mesmo. Objetivo e término. Como Ferenczi fez. Da análise. E como Freud respondeu em análise terminável e terminável. Por quê? Porque termina, mas tem um objetivo junto. Então não é o término por término. Quanto ao próprio fim, no sentido de objetivo e término da análise, tem como efeito deixar
entre o paciente, esse camarada paciente que veio procurar para ser analista, e o sujeito que ele é anexado, o sujeito inconsciente que faz parte dele. Apenas a diferença prometida ao segundo, quem? Ao sujeito, da repetição da experiência, sendo até legitimado que a equivalência de princípio mantém-se com pleno efeito na contratransferência. Aí ele pergunta, em que, portanto, seria a didática um problema? Eu tirei um pedaço aqui que foi posto aqui que não está em francês. Então, foi posto aqui na tradução sem sentido, que fica assim, a equivalência entre as duas. Não é nada disso. O princípio de equivalência da física, daí que vai fechar na contra-transferência. Você está lá jogando a bolinha e achando que é você que está jogando a bolinha. Na verdade, você está com a gravidade puxando pelo outro lado. Então, o princípio de equivalência é de Einstein. Ele afirma que a aceleração de um dado referencial mimetiza-se nesse referencial como ação de um campo gravitacional uniforme e de igual valor e sentido contrário ou vice-versa. Então, na verdade, a gente está trabalhando aqui com a física. Já era antiga essa descoberta, era mais simplificada pelo camarada lá da maçã, mas o Einstein botou um negócio mais científico. Como diz o Brian Greene, que é um físico, o Newton é um vovozinho muito prestigiado pela gente, mas enfim, não é lá essas coisas para a física atual. Então, vamos trabalhar com Einstein. E ele está trabalhando com Einstein aqui. Bom. Então, em que, portanto, seria a didática um problema? Não há nesse balanço nenhuma intenção negativa. Apontamos um estado de coisas e que vem à luz muitos comentários oportunos, um questionamento permanente da técnica, lampejos às vezes singulares na verve, no vigor da confissão. Em suma, uma riqueza que pode muito bem ser concebida como o fruto do relativismo, a física aí, próprio da disciplina e como lhe dando garantia. É importante esse jeito aqui que o Lacan, antes, esqueci de falar um pouco disso aqui, quando ele fala, né, desse acolhimento, né, que a gente tem que ser, a gente tem que ser paciente. É o documentário que eu postei ontem. Me chamou a atenção, né, que ele é um documentário feito com os ex-analisantes do Lacan, né? Alguns, né? E eles vão contando da relação deles com o Lacan. E todos eles falam que o Lacan, de alguma maneira, todos eles falam, do Lacan tanto ter a mão firme, por um lado, e até tirar você do eixo, enfim, te jogar, esbarrar você no real, mas ele está com a outra mão segurando você. E todos falam da gentileza do Lacan. E aqui no Brasil, pelo menos, que é onde mais eu frequento as redes, o que eu percebo e a coisa que me levou mais a falar aqui na rede é porque a psicanálise lacaniana está se tornando uma coisa antipatizada, porque não há
esse acolhimento. Todos falam no Lacan como acolhedor. Lilian Majutubá fala, o italiano que eu esqueci o nome fala. Todo mundo que foi entrou dentro daquele divã fala. Ele dava a dura, ele chacoalhava, mas ele sabia o que estava fazendo, ele tinha que chacoalhar, mas a outra mão estava segurando, então você tinha garantia de poder topar uma brincadeira dessas. E o que mais as pessoas ou se queixam ou enaltecem o que fazem é cortar e deixar pra lá e não sei o quê, e não é assim. A gente tem que ter acolhimento, o analista tem que ser acolhedor. Isso aí, pelo amor de Deus, isso é fundamental. Eu trouxe o Lacan mesmo, que era para vocês verem, já que vocês falam que são lacanianos, que ótimo. O papai, o chefão, o poderoso chefão, está falando aqui como é que faz análise. E, aliás, tem uma coisa, quando ele fala no cenário da transferência, o amante é o analista, o amado é o analisante. A gente tem uma obrigação com esse analisante. Séria. Tem que ter acolhimento. Não pode ser, já sai cortando e que se dane. Não é assim. Isso é brincar de fazer análise. E isso faz muito mal para a gente e faz pior ainda para o analisante. E pior, não existe um conselho de psicologia, porque não é profissão. Então, por isso eu resolvi falar. Porque, na verdade, a nossa prática, ela é iniciática, ela é séria, a gente tem um compromisso, a gente forma novas pessoas para fazerem a mesma coisa que a gente faz há mais de 100 anos, né? Então, vamos por partes, devagarzinho, tá?